Fala pessoal, bom dia, Números capítulo 19, hoje é o seguinte, é um capítulo que fala de Jesus o tempo todo. Aí você vai ler aqui, você vai assim, mas o nome de Jesus não está escrito aqui, não tinha nem nascido, você tá maluco? Calma, calma. Esse capítulo 19 aqui, ele tipifica Cristo, porque vai acontecer um ritual que mostra claramente que o nosso Senhor Jesus, ele fez um ritual máximo, ele foi a complementação, ou melhor, a consumação de tudo. O Antigo Testamento é uma sombra, apenas uma sombra, daquele que viria. E quem viria? Jesus Cristo. E por que que ele veio e para que ele veio? Ele veio por amor a você e a mim, para fazer a vontade do Pai, para nos dar o caminho, a verdade e a vida nele mesmo, para a gente estar um dia com ele nos céus. É isso que você precisa entender. A sua vida tem valor em Jesus. A sua vida tem sentido em Jesus, porque ele pagou a dívida que eu e você não podia pagar não. A gente estava perdido, mas ele nos resgatou, ele nos salvou. Então, nós temos que crer nessa palavra aqui para estar um dia com ele nos céus, não somente pelo seu sacrifício, mas por quem ele é perfeito, maravilhoso, te conhece, se importa com você, te formou, te criou, ele te ama, entenda isso, a partir de agora, e até o final desse vídeo, eu espero que você pegue a sua Bíblia, que você medite nessa palavra, que você dobre os seus joelhos e você creia de todo o seu coração que Jesus Cristo é Senhor, tá bom? Então, vamos lá, vamos que eu tenho até 10 minutinhos aqui para falar com você. Números 19, ele fala o seguinte, esse ritual sobre uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que ela não subiu o jugo. Então assim, tinha que ser uma bezerra certinha, bonitinha ali, sem defeito, sem mancha, sem nada, para fazer esse sacrifício fora do arraial. Ali no versículo 3 diz isso, tá? Que tinha que tirar ela do arraial. Então, essa expressão você pode circular, porque a gente vai fazer uma ligação com o livro de Hebreus, tá bom? E o que tinha que fazer? Tinha que queimar basicamente essa bezerra por completo, pegar as cinzas dela, misturar num vaso com água viva. O que é essa água viva? Não é uma aguinha lá do Bob Esponja. Não, tá? Água viva que se refere aqui é uma água corrente, tá bom? E misturando as cinzas com a água, purificaria o povo para realmente voltarem ao Senhor. Por quê? Porque milhares de pessoas estavam falecendo no deserto. Então as pessoas tinham que tocar ali nos corpos e tudo mais. Então, para isso, para eles não ficarem imundos, tinha que passar essas cinzas com as águas para purificar a pessoa e ela assim retornar ao Senhor. Então, o que acontece? Essa expressão tirar fora do arraial é para realmente sair, tá? Da onde eles estavam, para acontecer esse sacrifício, para retornar ao Senhor. Então, o que acontece aqui? Se a gente abrir lá vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 2 primeiro, para você entender isso, tá? Eu vou ler a partir do versículo 3, e aí a gente vai complementar essa informação de Hebreus. Olha só, 1 Timóteo 2, versículo 3 diz assim, ó, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, aqui mostra que o Senhor Jesus é o único mediador. Não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem outra verdade, a não ser o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele que pagou o preço para nos mostrar a verdade, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a vida. E é tudo nele, pessoal. Romanos 11:36, eu já falei no vídeo anterior, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, quando nós cremos no nosso Senhor Jesus, nós estamos muito bem guiados. Você não adianta buscar solução em outros meios. Ah, não, mas eu acho que aquilo ali vai me resolver. Ah, não, mas aquela situação, não, mas aquela pessoa, não, mas os astros. Não, para. É Jesus Cristo. É o Senhor, aquele que veio e se sacrificou por amor a você e a mim. É isso que você precisa entender. Ele tem a palavra, a primeira palavra, a palavra final. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele veio até aqui para fazer a vontade do Pai, que é essa aqui, ó, olha só.
a qual se deu a si mesmo em preço de redenção, e ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha só, essa é a vontade de Deus, que todo mundo o conheça, que o busque. Ele te formou, ele te criou para você o conhecer. É isso. Ah, não, Caio, eu tô aqui nesse mundo para trabalhar, para pagar boleto, para fazer isso, para comer, para beber, para dormir, para aproveitar minha vidinha. Não é nada disso. Jesus te formou, te criou desde antes da fundação do mundo para você conhecê-lo, para você conhecer ele e entender que a sua vida só tem sentido nele, por ele, para ele. Então, o sacrifício dele nem precisava ser feito porque ele é Deus. Mas sabe o que ele fez? Ele se humilhou, ele veio até aqui, ele se fez homem por amor a você e a mim. Ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, ele podia ter feito o que ele quisesse, mas ele por amor, você está entendendo isso? Que ele se humilhou, se sacrificou, ele sofreu algo que eu e você precisamos, era para ter sofrido, mas ele pagou o preço, era uma dívida impagável para nós, mas ele pagou o preço para nós estarmos com ele nos céus um dia. Tudo por conta de um pecado lá atrás. E é isso que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado. Jesus sofreu naquela cruz, se sacrificou para pagar o preço pelos nossos pecados. Então, qual que é a nossa escolha hoje? A nossa reflexão hoje? Fuja do pecado, fuja de toda aparência do mal, escolha não pecar. Você tem esse direito, você tem esse conhecimento. Poxa vida, se tem uma situação que eu vou pecar, eu preciso não pecar, eu não quero pecar, eu não vou pecar. Senhor, me ajuda, Espírito Santo de Deus, me ajuda. É isso que nós precisamos fazer. Essa é a perseverança dos santos, que a palavra de Deus diz. Eu e você precisamos escolher não pecar. Nós somos falhos e pecadores e nós caímos por acidente. É isso que você precisa entender. Mas nós não podemos escolher o pecado, a iniquidade, como uma rotina de vida, como uma forma de vida, e tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje em dia tá uma lambança, né? Hoje em dia pessoas misturam tudo, acham que a gente crê na palavra de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, tô liberado, tô verdadeiramente seres livres, e não é nada disso não, nós somos livres no Senhor, nós somos salvos pelo Senhor, nós somos salvos para o Senhor, é isso que você precisa entender. Quando a gente escolhe o Senhor, nós devemos nos santificar, nós devemos buscar a palavra dele, nós devemos mostrar frutos através da nossa vida, espelhando a Cristo. Então nós temos que fazer concessões, nós temos que realmente mostrar que a nossa vida está voltada para Ele e nele. Então não que deixe o velho homem e que venha o novo homem, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É isso que a gente precisa entender, pessoal. O novo nascimento, ele é apenas uma vez. Então João capítulo 3 lá mostra que é necessário que o homem nasça de novo. Então nascer de novo é apenas uma vez. Então começa a fazer uma reflexão na sua cabeça. Poxa, será que eu nasci de novo? Ou será que eu estou simplesmente misturando tudo? Misturando o sagrado com o profano? Será que eu estou fazendo isso, aquilo? Você nasceu de novo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por quê? Porque o nascer de novo é um abrir de olhos, um abrir de mente que somente o Espírito Santo mostra para você. Não é somente deixar algumas coisas para trás, mas não, é simplesmente ter um entendimento do que você via antes, fazia antes, agia antes, pensava antes. Você simplesmente abandonou aquilo e está seguindo a Cristo. É isso que você precisa entender. E aí, pessoal, Hebreus capítulo 9, olha só o que fala no versículo 13, 9 e 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Olha isso, pessoal. Então, quando a gente crê no nosso Senhor Jesus e crê em tudo que Ele fez nesse sacrifício, nós escolhemos a Ele porque Ele nos escolheu primeiro, Ele nos chamou primeiro, e nós simplesmente atendemos esse chamado e falamos: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, como diz Isaías, né? E agora eu quero viver para Ti. Olha só que bênção é isso, pessoal, porque se um sacrifício desse lá atrás, de uma bezerra, purificava os homens, imagina agora o sacrifício de Jesus, que purifica nós de todo pecado. E nós não precisamos mais fazer nenhum sacrifício animalesco, porque Ele já pagou tudo. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, resumindo para você, aonde Jesus estiver, nós temos que estar. Ele sofreu, se humilhou, padeceu fora do arraial, fora da porta.
Vamos com Ele, vamos juntos com Ele, vamos fugir aqui desse mundo, vamos se afastar desse mundo e crer, e buscar, e andar com o nosso Senhor Jesus. É isso que Ele nos ensina. Nos vemos no capítulo 20. Um grande abraço, Deus abençoe.